Festa de Tabernáculos. As festas, elas são épocas, são tempos, são estações onde portais se abrem para nos dar acesso. Então, cada festa tem uma peculiaridade para liberar acontecimentos. Fique atento a isso. As festas não são celebrações aleatórias. As festas têm um propósito. Então, quais os acontecimentos que são liberados na festa de tabernáculos? Não vamos poder abordar todos os aspectos, mas pelo menos 2 nós vamos falar, ok? Porque as festas, elas também são memoriais, trazem à nossa memória algo significativo na época em que se passaram os fatos, mas também tem um apontamento futuro, um apontamento para nós. Em Levítico, capítulo 23, vai dizer assim: celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando o povo sai do Egito, o povo vai para o deserto. E tabernáculos, né? E é no deserto que Deus manda construir um tabernáculo. Então, tabernáculos traz à memória o tempo, o percurso que o povo passou pelo deserto. O tempo em que o Eterno ensinou para o povo a depender dele e a se relacionar com ele. Então, tabernáculos traz a nossa... Uma das coisas que tabernáculos traz à nossa memória é dependência de Deus. Tabernáculo traz à nossa memória que Deus é o Deus da provisão. Então, Sucote, ou tabernáculos, também chamada de festa da água, ou festa das águas, porque era um tempo em que o sacerdote, né, ele ia até o tanque de Siloé e vinha com o cântaro cheio de água e derramava água na ponta do altar. Não vamos ter como falar disso nesse momento, mas para que saiba que tabernáculos também era chamada de festa da água. Então, tabernáculos, Sucote, né, ou cabanas, vai celebrar a provisão de Deus durante os 40 anos de peregrinação no deserto. As cabanas ou as sucais lembram, né, que da moradia, do tempo em que eles habitaram em cabanas. E nesse tempo, querido, eu quero ativar, nesse tempo, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, a provisão divina. Ativa um tempo de provisão durante a nossa caminhada, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, porque tabernáculo também vai marcar um tempo de alegria e gratidão. Gratidão pela colheita como sendo o resultado da obra de nossas mãos, mãos que foram abençoadas pelo Eterno, e isso é motivo de alegria. Desculpa. Deuteronômio 16:15 vai dizer: 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus,
no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás. Seja um tempo de alegria para você, para sua casa, para sua família, porque é um tempo em que o Senhor está abençoando a obra de nossas mãos, e isso nos traz alegria. Tabernáculo vai nos falar do plano original de Deus. Que plano é esse? Habitar dentro do homem. Levítico 23, 42. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos. Essa palavra, todos os naturais de Israel, no original, ela traduzida quer dizer todos os cidadãos que estiverem em Israel. Então não está restringindo a celebração aos israelitas, mas sim ao povo de Deus. Porque essa celebração ela é expandida, porque a palavra utilizada é a palavra malhut, que não quer dizer somente o povo de Israel. Malhut quer dizer, ou cidadãos de Israel, ou naturais de Israel. Malhut, ela vai dizer que a palavra utilizada é cidadãos do reino do Deus de Israel. Então, todos os cidadãos do reino de Deus celebram tabernáculos, podem, devem, aqueles que querem, né? Celebram tabernáculos. Quer dizer, aquele que não é judeu, mas aceita o Messias e aceita o Deus de Israel, é feito concidadão do reino. Está lá em Efésios 2,19, vai dizer: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem peregrinos ou forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina. Efésios 3, 6, a saber que os gentios, nós, gentios, que não somos judeus, somos gentios. Paulo dizendo, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, se você é cidadão do reino, se você é co-herdeiro em Cristo e membro de um mesmo corpo com Israel, celebre tabernáculos. Tabernáculos é uma festa para as nações, ou seja, para quem é cidadão do reino de Yeshua. Tabernáculo, Páscoa, Pentecostes, são festas que trazem um memorial para os cidadãos do reino. Tabernáculo, como já disse, vai trazer à memória o deserto. Então, um dos motivos pelo qual o deserto foi tão importante para Israel foi devido em que, nessa época, foi a época em que Israel dependeu de Yahvé 100%. Então, o que é tabernáculos para mim e para você? Traz o que? A minha e a sua memória. Somos 100% dependentes do Eterno. Foi o lugar, o deserto foi o lugar de dependência integral e total de Yahvé. O povo no deserto via e ouvia manifestações diárias do poder e da bondade de Deus. No deserto foi o período em que o povo via e vivia milagre diariamente.
O povo todo dia comia por milagre, o povo todo dia tinha experiência com milagres. Pensa comigo, durante 40 anos, você tendo uma experiência única, viver unicamente na dependência de um milagre a cada dia, e o milagre acontecia. Todos os dias olhavam para cima, viam a nuvem que os protegia do calor e os guiava. À noite, a coluna sobrenatural de fogo que os aquecia e também os guiava. Então era milagre para andar durante o dia, milagre para descansar à noite. Olhava para cima, via milagre. Olhava para baixo, via milagre. Olhava para os pés, via milagre, porque as sandálias não gastavam. Olhavam para o corpo, via milagre, porque a roupa não poía. Durante 40 anos, vivendo de milagres. Deus é Deus de milagres para aqueles que dependem 100% dele. Se você está numa dependência total de Deus, esse é um tempo para que os milagres se desatem sobre a sua vida. Foi um tempo em que o povo se relacionou diariamente com um Deus de milagres. Por isso o tabernáculo traz à memória o tempo do deserto. No deserto, esse tempo teve uma outra peculiaridade. Foi um tempo em que eles, todos os dias, sabiam onde deveriam estar. Por quê? Se a nuvem parava, era tempo de parar. Se a nuvem andava, era tempo de andar. Eles sabiam a cada dia onde deveriam estar. Onde a nuvem estivesse, eles sabiam que ali deveriam estar. Onde a coluna de fogo estivesse, eles sabiam que ali deveriam estar. Agora pensa comigo, eu e você, durante 40 anos, sabendo, sem qualquer dúvida, onde Yahvé quer que nós estejamos. Uau! Imagina, coluna de nuvem, coluna de fogo. Isso indicava onde Deus queria que eles estivessem. Pensa, se eu e você caminharmos dessa maneira, sabendo, sem nenhuma dúvida, aonde o Eterno quer que nós estejamos a cada dia. Durante 40 anos, você e eu, sem sombra de dúvida, sabendo que devemos, a hora ou o momento que devemos parar e a hora ou o momento que devemos andar. A hora que vamos nos deslocar ou a hora que vamos permanecer. Então, meu irmão, a melhor coisa na nossa vida é quando não temos dúvidas de onde o Eterno quer que nós estejamos. Você tendo a certeza de estar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Isso é tabernáculos. Traz à memória esse tempo, o tempo em que não havia dúvida de onde Deus queria que eles estivessem. Êxodo 30, de 20 a 22, vai dizer: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, sendo guiado durante 40 anos. Uau! E de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eles entraram no deserto, sabendo aonde estavam indo. Uau! No deserto, Deus falava face a face com Moisés. Não falava por meio de sonhos, mas nem por meio de visões. Falava face a face. Essa é uma outra peculiaridade no deserto. Deus falava face
a face. Era um lugar onde Deus aparecia face a face, e guarda isso, onde Yeshua, Jesus, os acompanhava a cada dia. Que é isso? Mas como é que Jesus os acompanhava a cada dia? 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 4. Vai dizer assim, Paulo falando à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos, verso 3, comeram de uma mesma comida espiritual. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Guarda isso. Tabernáculos é para trazer à memória esses momentos. Sabermos que, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, a pedra que é Cristo está saciando a nossa sede e nos acompanhando, assim como acompanhou o povo por 40 anos. Por isso que chega na festa de tabernáculos, está relatada lá em João capítulo 7, quando chega no último dia da festa. Lembra? Paulo está dizendo, eles beberam de uma bebida espiritual, de uma água espiritual, não é isso? Porque bebiam da pedra espiritual, 1 Coríntios 10, 4, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Lembra da pedra que rolava no deserto? A pedra era Cristo. Aí chega na festa de tabernáculo, João 7,37 vai dizer, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu era a pedra que saciava a sede do povo no deserto. Eu acompanhei eles durante o tempo de deserto, matando a sua sede. Então, se você tem sede, eu sou a fonte. Eu tenho água para você. Eu posso saciar a tua sede. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. No deserto foi ele a água que saciou a sede daquele povo, e hoje é ele que sacia a nossa sede. Foi no deserto que Yahvé mandou construir o tabernáculo. Deus queria mostrar o nível de relacionamento que ele sempre quis ter conosco, ou seja, morar dentro de nós. Êxodo 25, 8. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Só que a expressão aqui no original é Betor Benei Israel, que significa para que eu possa morar dentro dos filhos de Israel. Por que que Deus mandou construir o tabernáculo? Um dos motivos, né? Por que que mandou ter sacrifício? Por que mandou cumprir a lei? Simplesmente para que o homem se tornasse uma morada adequada para que ele viesse morar. Para que ele pudesse habitar dentro de mim e de você, e não somente no nosso meio. Ele quer habitar no meio, no centro de cada um de nós. Ele não quer habitar no santuário, ele não quer habitar no templo, ele quer habitar dentro de nós. Ele não quer habitar na criação feita pelo homem, mas ele quer habitar na criatura. Isso é tabernáculos. O que habita no santuário, o que habita no templo, o que
desce no templo, é a glória de Deus, a glória do seu nome, os seus feitos, o ensino dele. Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens. Deus é eterno. Daí ele não pode ser limitado a estar em uma estrutura material construída por mão humana. Ele precisa estar em uma estrutura construída por ele mesmo. Por isso ele nos santifica. Sede santo, porque eu sou santo. Quando ele manda nos santificarmos, é para que nos tornemos morada do Altíssimo. Os lugares não são santos. Os lugares são santificados por nós. Nós santificamos os lugares aonde estamos. Mas santo não fala apenas de santificar, porque fala da mesma imagem. Onde está a imagem? Ali está a santidade. Levítico 11, vai dizer, sede santos, pois eu sou santo. É o único mandamento que ele mandou eu e você sermos iguais a ele. Ele é onisciente, não nos mandou ser onisciente. Ele é forte e poderoso, ele não nos mandou ser fortes e poderosos. Ele não diz que devemos ter a sua onisciência, mas ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Pois a santidade tem o poder de santificar o ambiente aonde o santo está. Coríntios vai dizer, a mulher santa santifica o marido, santifica o lar, assim como o marido santo santifica a mulher, santifica o lar, santifica a casa, santifica o ambiente. Então, meu irmão, quando você santifica a sua casa, daí a um tempo você pode dizer, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, pois um dos cônjuges santificou aquele lugar. Aí, meu irmão, quando você santifica a sua casa, a glória desce, a luz resplandece naquela casa pela santidade, porque santidade atrai glória, atrai luz. Guarda isso. Eu e você não podemos influenciar a escolha das pessoas, mas podemos influenciar o ambiente onde as pessoas estão. E isso vai acabar influenciando a escolha das pessoas. Porque onde você e eu, que somos santos, estivermos, a eternidade se manifesta. Tabernáculos fala disso, de um Deus que quer habitar dentro de mim e dentro de você, ao ponto de ser necessário que nos santifiquemos para ser morada dele. E se somos morada dele, e ele é santo e eu sou santo, onde nós passarmos a santidade se manifesta. E santidade atrai glória, e a glória se manifesta e começa a mudar a atmosfera e o ambiente daquele lugar. Hebreus 3,6. Cristo, porém, como filho, sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A qual casa somos nós? João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, olha, eu e o Pai morando dentro de você, você vai começar a sofrer uma metamorfose, uma transformação, uma mudança tão significativa que eu vou poder habitar dentro de você e você vai poder influenciar o mundo.
Êxodo 25:8, já lemos, né? Me farão um santuário e habitarei no meio deles, dentro dos filhos de Israel. Deus nunca planejou habitar dentro do tabernáculo ou dentro de um ambiente, de um local feito por mãos humanas, ok? Vai dizer Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação. Atos 7:48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Essa versão é Almeida Corrigida e Fiel. Neles habitarei e entre eles andarei. Reportando lá para Êxodo, quando está mandando construir um tabernáculo para que eu possa habitar. Não entre eles, mas dentro deles. A questão é que nós temos dificuldade de entender o conceito original das coisas, pois herdamos conceitos greco-romanos, trouxemos esses conceitos para dentro, né? Absorvemos esse conceito dentro da nossa fé, porque no conceito greco-romano, os deuses habitavam nos templos, mas no conceito judaico, a habitação de Deus não é na estrutura, e sim na criatura. Nós fomos criados por Deus para tornar possível que Deus habite em nós, ou seja, no homem. Em outras palavras, Deus só vai habitar na terra ou vai se manifestar na terra se ele for inserido na terra através de mim e de você, a semelhança do que Yeshua fez. Quando eu trago Deus dentro de mim, ele se vê na terra, através de mim e de você. Então a nossa missão é fazer do mundo um lugar próprio para receber o reino de Deus. Yeshua falou, meu reino não é desse mundo. Então eu preciso preparar o mundo para que o reino de Deus seja estabelecido. Tem pessoas que seguem o eterno com a intenção de morar no céu, mas a nossa missão não é ir para o céu. Nossa missão é trazer o céu para a terra. Eu preciso implantar aqui na terra as leis do céu, as leis do reino. E como é que isso se torna possível? Aonde eu andar, onde eu passar, com quem eu me relacionar, eu vou falando sobre as maravilhas, as leis de Deus, e isso vai começar a impactar os lugares e as pessoas. Então, quando Deus me conduz para algum lugar, quando Deus me estabelece em algum lugar, é porque Ele está querendo fazer daquele lugar uma extensão do seu reino e fazer com que pessoas naquele lugar aprendam as leis do reino. Minha presença tem que impactar lugares e pessoas. A cada pessoa que é transformada através da minha vida, pelo ensino da palavra e das leis de Deus, aí eu tenho o reino de Deus sendo expandido e implantado. Essa é a nossa missão.
Esse é o nosso chamado, estabelecer o reino de Deus na terra, trazer o céu para a terra. E o que é um reino? É um grupo de pessoas que seguem um rei, que obedecem a um rei e seguem as leis daquele rei e daquele reino. Tem lugares e pessoas que estão dependendo da minha chegada, da sua chegada, para que o rei seja seguido e o reino seja expandido. Isso é tabernáculo. Deus habitando em nós ao ponto do seu reino se expandir e se estabelecer na terra. Uau! O que é reino de Deus? É um ambiente onde Deus é soberano e Ele é manifestado através de mim e de você, onde o homem e a natureza resplandecem a sua glória. Ali Ele pode se manifestar, se fazer presente, habitar da mesma maneira que Ele habita nos céus. Então a gente precisa entender. Lembra do Éden? Deus descia para falar com alguém que estava com o corpo coberto de glória. Tabernáculos. A questão é que, às vezes, damos muita importância para o templo, para a pedra, para os objetos, para a cadeira, para a parede e por aí vai. Mas a pedra não é santa. Quem é santo somos nós. Nós somos capazes de santificar o lugar aonde estamos. No templo, os objetos podem ser separados para prestar o culto, mas não são santos ao ponto de Deus habitar ali. Todo o objetivo do tabernáculo é para que Deus viesse habitar dentro de nós. O objetivo do tabernáculo era fazer com que o povo entendesse que Yahvé queria habitar na criatura que ele mesmo criou. O tabernáculo armado no deserto era um portal que permitia que o celestial chegasse no terreno. Era um portal entre a terra e o céu. E hoje, quem pode fazer essa conexão? Eu e você. Façamos o homem a nossa imagem. O Santo dos Santos no tabernáculo era exatamente essa fusão de céu e terra. Era o ponto de contato entre o material e o sobrenatural, entre o celestial e o natural, entre o espiritual e o finito, entre o finito e o eterno. Essa era a mensagem que Deus estava querendo passar. Eu quero trazer o céu para a terra. Quando o povo acampava e o tabernáculo era erguido, em dado momento a glória descia, pairava sobre a tenda da congregação e todo o povo via e ouvia a manifestação de Deus. E o que isso tem a ver comigo e com você hoje? Paulo vai nos dizer em Colossenses 2, 16 e 17, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Sombra é uma projeção, é a projeção, do nosso corpo, projeta uma sombra. Então, as imagens, as festas projetam alguma coisa para o futuro, mas tudo isso tem a ver com Cristo. Então, essas coisas, as imagens de que viria, não? A festa da lua nova, tabernáculo, Páscoa, Pentecoste, por aí vai. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ter em mente que essas festas têm um apontamento, uma projeção para o futuro. Então, o que essas festas têm, o que essa festa de tabernáculo tem de projeção para nós
hoje. Quero encerrar com isso. Se o povo viveu nesse tempo de deserto, que Tabernáculos quer trazer isso à memória, o tempo de deserto. Se o povo nesse tempo viveu milagres sobrenaturais, eu declaro que é um tempo de desatar o sobrenatural sobre a minha vida e a sua vida. Termos as experiências que eles tiveram com a manifestação de Deus face a face, e Yeshua os acompanhando e matando a sede durante todo aquele tempo. O que Deus está querendo de falar comigo e com você é que para que nós possamos entrar numa dimensão em que vejamos diariamente milagres acontecendo dentro da nossa casa, milagres acontecendo todo dia dentro do nosso trabalho, milagre acontecendo a cada dia na nossa vida financeira, milagre acontecendo na cidade onde estamos. Deus quer que nós vejamos a manifestação diária do seu poder, da sua bondade, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Deus quer que a cada dia eu e você possamos olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para frente e ver milagre acontecendo. Tabernáculos é para isso. É Deus querendo habitar dentro de nós. Deus quer que eu e você saibamos que onde devemos estar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Ele quer que ao olhar para cima saibamos onde Ele quer que nós estejamos. Se olharmos para trás, possamos saber onde Ele quer que nós estejamos. Se olharmos para um lado ou olharmos para o outro, possamos saber onde Ele quer que nós estejamos. Ele quer que nós saibamos quando é a hora de parar ou quando é a hora de andar, quando devemos lutar ou quando devemos descansar. O sonho de Deus, se eu posso dizer assim, é que nós venhamos a depender 100% dele. Ele quer falar diretamente conosco. Ele quer falar conosco face a face. O que Deus quer falar comigo e com você nessa festa de tabernáculos, o que Ele quer reproduzir em nós, Ele quer projetar na vida de cada um de nós o status, a condição que Israel teve nos 40 anos de deserto. Não um tempo de punição, mas um tempo de relacionamento e um tempo de viver milagres. Que desate sobre minha vida, sobre sua casa, sobre minha casa, sobre seu ministério, sobre o meu ministério, sobre tudo aquilo que você estiver prestes a viver. Se desate um tempo de milagres e um tempo de relacionamento profundo com Deus, aonde você possa entender o que está habitando dentro de você. Feliz festa de tabernáculos.